como repovoar a flora intestinal naturalmente. Visto que a flora intestinal é fundamental para a nossa saúde, e há determinados hábitos que a deterioram, é conveniente incluir em nossa dieta alimentos que nos ajudam a repovoá-la. A flora intestinal desempenha um papel muito importante em nossos intestinos e na saúde em geral. Isso porque está relacionada com o metabolismo, sistema imunológico, a absorção de vitaminas e minerais, o nosso nível de energia. Entretanto, uma má alimentação, ou o uso de antibióticos, dentre outros fatores, danificam a flora de maneira constante. Neste artigo explicaremos o que é preciso fazer para repovoar sua flora intestinal e ter um interno saudável de maneira natural. Confira. O que é a flora intestinal? A flora intestinal é um conjunto de micro-organismos que começa a se formar no corpo humano logo após o nosso nascimento. Assim que entramos em contato com o nosso entorno, a flora vai se proliferando no aparato digestivo de maneira progressiva. Ela é formada por 100 bilhões de bactérias de centenas de espécies diferentes. Além disso, a flora bacteriana cria um grau de acidez específico no intestino, que impede que outros micro-organismos possam se alojar, o que altera a flora intestinal. Há muitos fatores que podem alterar ou destruir a flora intestinal, como por exemplo, a alimentação acidificante e refinada, rica em açúcares, farinhas brancas, frituras e gorduras saturadas. Temporadas de estresse. O estresse certamente influencia de maneira negativa a nossa saúde. Ao alterar, a flora intestinal diminui, por consequência, as defesas naturais do organismo, e nos torna vulneráveis a qualquer doença. Determinados tipos de medicamentos, como, por exemplo, os antibióticos, transtornos intestinais frequentes. A seguir compartilharemos alguns alimentos muito benéficos para repovoar a flora intestinal. Coma kefir no café da manhã. Se quisermos melhorar a flora intestinal bacteriana, um dos melhores alimentos para conseguir isso é o kefir, uma receita de leite fermentado que podemos preparar nós mesmos em casa e de maneira bem simples. Precisaremos apenas do kefir, que é um fungo, e do leite. Ele tem a aparência de nódulos similares ao arroz cozido, que se alimentam da lactose do leite. Neste processo ocorre uma fermentação, e ele vai aumentando de tamanho. Podemos comprar o kefir pronto, ou conseguir o fungo para fazê-lo, em casa, para tê-lo pronto todos os dias. O melhor momento para tomá-lo é pela manhã, em jejum, ainda que também seja uma excelente opção para o café da tarde. Existe também o kefir de água, para pessoas que não podem consumir produtos derivados do leite. Complemente com chucrute. O chucrute é uma receita tradicional de couve fermentada com sal, que é consumida em alguns países para acompanhar pratos, ou de carne ou peixe, e facilitar sua digestão. Entretanto, por ser um alimento fermentado, é uma excelente fonte de probióticos, que são os que nos permitem repovoar a flora intestinal. O chucrute é preparado deixando a couve crua cortada a fermentar com sal em um pote de vidro, ainda que às vezes também sejam adicionadas algumas especiarias. É preciso diferenciar o verdadeiro chucrute de alguns, que se comercializam hoje em dia. Esses não são fermentados, mas são apenas conservas com álcool, vinagre, sal, açúcar e aditivos. Portanto, não têm a propriedade de melhorar a flora intestinal. Tempere com a água do março. A água do março é um alimento cada vez mais popular por causa de suas surpreendentes propriedades medicinais.
Ao contrário do sal refinado, que contém apenas cloreto de sódio, a água do março possui 118 minerais nas quantidades que nosso corpo precisa. Estes nutrientes são absorvidos pelo intestino, regulam o pH do trato digestivo e de todo o organismo, além disso, equilibram o trânsito intestinal. Se sofremos de prisão de ventre, podemos tomar a água do março em jejum, misturada com 2 partes e meia de água natural. Em casos contrários, podemos usá-la para condimentar as receitas ao invés do sal. Se quisermos manter suas propriedades intactas, deveremos usá-la sempre crua. É excelente em todo tipo de sucos de verduras, cremes, molhos, saladas, etc. Suplementos. Se você quer repovoar a flora intestinal em poucos dias, logo após ter sofrido com uma doença, ou ter tomado medicação, recomendamos que tome um suplemento de flora bacteriana específico. O mais importante para que seja efetivo é que seja tomado separado da comida, pelo menos 1 hora antes. Pode ser justamente depois que você se deitar para dormir, ou assim que acordar, em jejum, 1 hora antes de tomar o café da manhã. Existem muitos tipos de suplementos de flora. Certifique-se de optar por um que contenha o máximo de micro-organismos possíveis.